Graça e paz, queridos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui conosco novamente em nosso canal Movidos por Missões. Um canal que foi criado para propagar a causa missionária. Se você não é inscrito em nosso canal, olha, a família está crescendo. Eu te convido a se inscrever, a dar o seu like, compartilhar, nos ajudar a divulgar a causa missionária. E logo após você ouvir essa história que inspira, poste seu comentário. Eu gostaria de saber de onde você está nos assistindo, de qual lugar, de qual estado dessa nação brasileira e muito mais. Eu gostaria de saber como esse vídeo trabalhou em seu coração. Nós vamos hoje continuar a série Legados Missionários. Olha aí, e nós já temos tantos outros irmãos, tantos outros missionários. Vai lá na playlist, dá uma olhadinha lá na história de William Carey, Elizabeth Elliot e tantos outros que ali estão, que são histórias impactantes que vão gerar fé em seu coração. E hoje nós estaremos falando desta mulher que trabalhou ali no Alasca, dessa missionária que com certeza é uma vida que inspira. Estou falando de Alice Green. Alice Green serviu ali, meus irmãos, os esquimós durante 72 anos de sua vida nas terras geladas do Alasca entre os esquimós lupiquês. Enquanto o mundo assistia, meus irmãos, o palco de uma guerra terrível, que foi a Segunda Guerra Mundial, Alice Green chegava em uma das ilhas mais remotas do Alasca depois de um mês de viagem. Alice chegou em avião anfíbio, que é aquele avião também capacitado para pousar sobre as águas. Alice Green chegou na ilha remota de St. Lawrence, em Savonga, no Alasca, para trabalhar como missionária. Como cresceu esta grande missionária, esta grande pastora, esta grande evangelista, esta grande mulher de Deus. Ela cresceu em Denver, nos Estados Unidos, ouvindo histórias sobre o Alasca contada por suas tias que haviam trabalhado no início do século XX, em 1914, na faculdade de Sheldon Jackson, em Sitka. E aí, ela ouvindo aquelas histórias, o Espírito Santo começou a trabalhar e a conduzir o coração de Alice Green, aquele povo ali, esquimó, no Alasca. Mas seus pais não tinham condições de pagar uma faculdade para Alice Green. Então ela entrou num seminário de capacitação missiológica pago ali por um amigo da família. Veja que Deus sempre cria condições quando Ele quer cumprir os seus propósitos, porque do Senhor nosso Deus vem o querer e o realizar. Então, um amigo ali da família pessoal pagou as despesas deste seminário e Alice Green, dia após dia, era capacitada dentro ali da missiologia para operar melhor os seus dons. Em sua denominação, naquela época, não era permitido ordenar mulheres ao pastoreio, mas elas poderiam ser missionárias. Quando as regras mudaram desta denominação, Alice Green foi a primeira mulher ordenada ao pastoreio em 1972. A guerra ainda estava em vigor, meus irmãos, enquanto Alice Green chegou em Savonga. Não havia na ilha igrejas, não havia na ilha momentos tão fáceis assim. A ilha era
um grande desafio. Não havia igreja na ilha, então eles realizavam o culto no sótão de uma escola e também nas casas. Veja que coisa interessante, nas casas. Isso nos faz lembrar um pouco a igreja primitiva, né? Porque a igreja primitiva, eles não dispunham de prédios específicos para se reunirem. Quando examinamos o livro histórico de Atos dos Apóstolos, nós vemos isso. E nós vemos que os eventos muito significativos, né, bíblicos, partiram, né, ali de dentro de uma casa. Ou seja, o primeiro culto de adoração a Jesus deu-se dentro de uma casa, né? Quando ali em Mateus registra que os magos entrando na casa acharam um menino e adoraram, né? Prostraram-se diante dele. Isso foi dentro de uma casa. A primeira ceia também aconteceu no aposento de uma casa, né? O mestre disse: onde está o aposento em que eu hei de comer a Páscoa? Está registrado ali no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo número 22, versículo 11. Um outro evento que se deu dentro de uma casa foi a primeira cura realizada por Jesus. Ele entrou dentro da casa e curou a sogra de Pedro. O Evangelho foi pregado pela primeira vez dentro de uma casa para um gentio. Nós vemos isso em Atos 10. Nós vemos que o Espírito Santo também desceu sobre os seus discípulos no aposento de uma casa. Olha que interessante, né? Então, Alice Green, ela pregava no sótão daquela escola e também pregava nas casas, seguindo aí o modelo da igreja primitiva. Como a aldeia permanece em áreas muito remotas do Alasca, naqueles dias, sabe como chegavam as correspondências por lá? As correspondências chegavam num trenó, puxados por cães Gamble no inverno. Isso mesmo, as correspondências chegavam através de um trenó puxado pelos cães Gamble no inverno. E um navio chegava 2 vezes no verão para suprimento. Que desafio, né, irmãos? Apenas 2 vezes no verão aquele navio ali chegava com os suprimentos para suprir a necessidade daqueles esquimós Lupikes, e lá naquele meio estava a missionária, a evangelista Alice Green exercendo o seu ministério. Essa mulher ali pregou entre os funerais, deu aula para as crianças, viajou incontáveis vezes de trenó em um frio a 30 graus abaixo de zero, pegou o barco também, evangelizava as aldeias daquela região. Ou seja, todas as aldeias daquela região eram evangelizadas, se não fosse de trenó, era de barco ali. Eles escutavam as palavras de vida eterna, escutavam acerca de Jesus, escutavam acerca do plano de salvação pela unção de Deus que havia ali nos lábios de Alice Green. O frio, meus irmãos, era intenso, o ambiente era desafiador, mas nada impedia esta mulher e a plena convicção de que havia em seu coração que ela precisava cumprir aquela visão, cumprir aquele chamado que o Senhor colocou no seu coração para que ela pudesse pregar ali, aquela ilha remota de Savonga, no Alasca. Lamentavelmente, irmãos, um incêndio acabou destruindo ali a escola onde eram realizados os cultos. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que não entendamos aquele momento crítico, certamente poderá
acabar colaborando de alguma forma. Então, aquele incêndio colaborou de que forma? Colaborou por Alice Green começou a liderar uma campanha de construção para a primeira igreja naquela ilha. Com a ajuda de voluntários, dia após dia, eles iam construindo aquela igreja que se tornou o templo que eles utilizaram para realizar os cultos naquela ilha. Convém ressaltar que esse templo ainda é utilizado até os dias de hoje para local de culto. E a igreja, meus irmãos, estava sempre lotada, todos os domingos, porque praticamente todos os moradores daquele povoado foram alcançados, se entregaram a Jesus, porque ouviram falar do Mestre e Rei, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. Como crerão se não há quem pregue, né? Alice Green foi para lá, entre os Lupkes, para pregar, e aí a fé começou a ser gerada no coração deles pelo poder do Espírito Santo. Então, ali havia praticamente 250 pessoas, todos os cultos para ali ouvirem as palavras de vida eterna e serem alimentados espiritualmente através desta mulher de Deus. Mas a palavra missionário, irmãos, tornou-se negativa entre muitos nativos do Alasca, que foram criados ouvindo histórias, de idosos de vida sobre as conversões forçadas. Isso é lamentável. Veja, um missionário, ele é chamado para construir pontes e não destruir pontes. O missionário não foi chamado para convencer ninguém. Quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, conforme está registrado no Evangelho de Jesus Cristo e segundo João, é o Espírito Santo. Nós devemos pregar apenas a palavra. Então os missionários foram para o Alasca, tentaram forçar pessoas a se converterem ao Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E nós seremos reconhecidos pelo amor e não por forçar ninguém a nada. Então, aí, esta nomenclatura missionário tornou-se muito negativa entre os nativos do Alasca, porque os missionários tentavam impor à força que as pessoas aceitassem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas veja o que disse uma cristã local convertida através do ministério de Alice Green. Chama-se Jane Aloha. Olha o testemunho desta jovem acerca de Alice. Jane disse: Green, ou seja, a missionária Alice Green, era diferente e mudou a mentalidade daquele povo sobre os missionários. Ela sempre cuidou para que os cultos fossem traduzidos para Yupik siberiano, ou seja, o dialeto que eles tinham ali naquele povoado esquimó. Ou seja, o objetivo de Alice Green era preservar a cultura daquela vila, ou seja, uma atitude por demais inteligente. Segundo Aurélio, irmãos, a cultura é um complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições e dos valores espirituais e materiais transmitidos e característicos de uma sociedade. Então, quando um missionário vai para um determinado lugar, para uma determinada região, ou realiza um trabalho transcultural,
ele deve aprender a passar pela rede intercultural, a fim de evangelizar uma outra cultura. E aí, ele deve saber em que as culturas se diferenciam. E nós podemos, meus irmãos, dividir essas diferenças entre 7 categorias que o missionário deve aprender. A primeira é a cosmovisão, o conceito de universo daquele povo aonde o obreiro ou o missionário irá ministrar. Seus sistemas de valores, o que é bom e o que é mal, dentro dos padrões daquele povo. As normas de conduta, ou seja, as formas de comportamento aceitas. As formas linguísticas, que é a principal barreira para a evangelização intercultural. Veja, Alice Green falava inglês, mas ela cuidou aí de tratar aquele povo dentro da sua cultura, dentro da sua forma linguística, segundo disse Jane Aloha. Ou seja, ela era preocupada que cada culto ocorresse em Yupik siberiano, ou seja, o dialeto local, né, daquele povoado esquimó. E assim, dia após dia, a confiabilidade daquele povo era sendo colocada ali na vida daquela missionária. Mas também tem um sistema social, que é a estrutura cultural e social do povo, suas classes, castas, religiões, seitas, né? As formas de comunicação, dificuldades encontradas pela existência de vários dialetos numa só cultura, impedindo o estudo de uma só língua. E os processos cognitivos, para finalizar, irmãos. Toda cultura forma um conjunto de conhecimentos aceitos como verdades. Esses conhecimentos podem ser enfocados ao nível de sua cosmovisão ou poderão simplesmente ser conhecidos registros a pequenos grupos. Por que convém ressaltar isso, irmãos? Porque Alice Green agiu com muita sabedoria. Ela soube exatamente fixar 4 valores que são de extrema valia para o missionário. Quais são? O papel do missionário não é alterar ou mesmo mudar os valores de uma cultura. O compromisso do missionário é com princípios bíblicos. Os princípios bíblicos podem exercer influência e alterar situações contrárias à fé cristã, como William Carey alterou a prática de sati, que era ali na Índia, se o índio morresse antes de sua esposa, ela era queimada na pira viva junto com seu marido. Ou seja, o princípio bíblico trazido por William Carey exerceu influência e alterou, ou seja, extirpou aquele costume contrário à fé cristã. E por último, não se deve importar ou adaptar, entre aspas, modelos de outros contextos culturais. Isso aí, meus irmãos, nós falamos sobre o etnocentrismo, né? Que é quando a pessoa acha que só a cultura dela está certa. Ou seja, Alice Green abriu mão de sua cultura, abriu mão de sua cosmovisão, abriu mão de seu idioma. Por isso, aquela cristã, Jane Aloha, disse, ela era parte de nós. Não havia discriminação, cores, raças, porque o seu coração estava no lugar certo. Que frase poderosa, não é, meus irmãos? Alguém olhar para você como missionário e dizer que o seu coração está no lugar certo, que de verdade ele ou ela é parte de nós.
E aquela irmã concluía para finalizar: Alice Green não era aquele tipo de missionários típicos dos quais ouvíamos falar. Ela não tentava forçar ninguém a se converter. Ela nos ensinou muito acerca de Deus, os seus atributos, quem Ele é. Ela nos ensinou acerca de Jesus, do alto preço pago naquela cruz, e é para todo aquele que nele crê, conforme está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 3,16. Aquele sangue que verteu naquela cruz foi para nos resgatar e nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Alice Green nos ensinou tudo isso e nos falou acerca do Espírito Santo. O Espírito que nos ajuda a pensar, que nos ajuda a falar, que dirige a nossa vida, que não nos deixa órfãos, que nos capacita para pregar o Evangelho com a unção que Ele mesmo nos concede. Tudo isso Alice Green nos ensinou. Green ficou, meus irmãos, em Savonga até 1955. Ela trabalhou como capelã no Centro Médico Nativo do Alasca, em Anchorage, até 1970. Depois retornou a Savonga e trabalhou novamente como missionária até 1982, quando ela teve que se aposentar oficialmente. Mas mesmo assim, Alice Green não parava. Apesar de estar aposentada oficialmente, ela continuou a servir ao Senhor, administrando uma escola bíblica em uma igreja local. Mas 2 anos depois, ela foi ali forçada, a fazer uma pausa quando a sua visão de fato começou a falhar. Alice, desde então, fez de sua casa um campo missionário. Isso mesmo, ela recebe missionários, ela prepara missionários, ela orienta missionários. Ela fez de sua casa um campo missionário em Anchorage Pioneer Home, no Alasca. E Alice Green continua em vida. Hoje, ela está com 103 anos de idade. Louvado seja o nome do Senhor por essa serva de Deus, realmente aí deixando o seu legado sobre a face da terra. Certamente Alice Green é uma das vidas que inspiram. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, e que esse testemunho de Alice Green tenha impactado o seu coração. Não importa os desafios que devemos enfrentar, o que importa de verdade é a plena convicção de que temos em nosso coração de cumprir o nosso chamado. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Amém.